Seja muito bem-vindo ao Clube de Leitura Jeová Chamar, Deus Presente. Me chamo Jaine Melo e estou muito feliz de ter você aqui comigo. Iniciaremos essa jornada com o devocional Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. É um devocional dividido em 8 semanas temáticas, totalizando 56 dias de devocional. Neste momento, iniciaremos nossa leitura, começando pela história do surgimento desse livro, e em seguida traremos a introdução. A história por trás da história. Por que um devocional sobre mulheres enraizadas? Lancei-me ao chão naquela manhã de verão intenso, em uma escola de despertamento pessoal da qual estava participando. Eram momentos de muita fome e sede pela presença de Deus. Nada me faria desistir de mergulhar nas águas do Espírito, visto que eu estava confinada em um lugar com mais de 200 pessoas, todas famintas, por caminhar com Jesus em profundidade e entrega genuína. O calor do clima se misturava com o do meu coração, que estava em chamas devido ao toque tão precioso do Espírito Santo, inundando espaços do meu ser que nunca haviam sido tocados. Área de destinos e propósitos descortinavam-se à minha frente. Como nunca, ouvi sua voz falando dentro de mim. Abre aspas. Filha, eu a amo. Como amo. Trouxe você a este lugar para desvendar seu coração e iniciar um processo de cura. Quero que se afaste de todas as suas atividades ministeriais por 1 ano. Não há frutos em sua vida. Andei ao redor de sua figueira, procurei por eles e não encontrei. Tenho em minhas mãos as ferramentas necessárias para lapidar você, expor suas raízes e curá-las. O passado mal resolvido, com pecados não confessados, assolava-me. Eu precisava ser curada. Naquele momento, pensei não ser a voz de Deus que eu estava ouvindo em minha mente. Mas assim como os discípulos a caminho de Emaús, meu coração queimava. Não podia mais resistir ao chamado que recebia para entrar em um tempo de descanso. Descansar? Pensava eu. Mas semelhantemente ao vaso descrito no capítulo 18 do livro de Jeremias, entrei na roda do oleiro e me deparei nas mãos daquele a quem sempre sonhei entregar a minha vida. Então a palavra me encontrou. Abre aspas. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Corte-a! Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Fecha aspas, conforme está escrito no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 9. Naquela manhã, a palavra de Deus veio como uma flecha certeira em meu coração, e aliada ao direcionamento que Deus havia estabelecido dentro de mim, surgiu para confirmá-lo, e mais do que isso, para me encaminhar a um novo tempo. Esse dia mudou a minha história e deu início a uma estação de cura e restauração, como eu jamais havia experimentado. A palavra tem o poder de nos guiar e estabelecer verdades dentro de nós. Ela é a luz que ilumina o caminho. Quando o meu coração foi tomado pela dúvida do que fazer naquele instante, veio e trouxe clareza a palavra do Senhor.
trazendo direção e segurança das quais precisava para continuar. Existe uma relação entre esse trecho de Lucas, capítulo 13, e a nossa vida, em todos os âmbitos. Nessa parábola, notamos um viticultor desapontado em suas expectativas e uma árvore estéril, sem fruto, ocupando o solo inutilmente. Muitas passagens bíblicas revelam Deus nos comparando a uma árvore frutífera, mas nunca a uma que sirva apenas de ornamento. Pois aquelas que frutificam produzem sementes para a próxima geração. Somos geracionais e carregamos nações e propósitos eternos. O Senhor é um Deus geracional, porque tudo o que faz tem uma continuidade, e é por isso que é chamado de Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele nos chamou para acolhermos e darmos vida ao seu propósito. João 15, versículo 5, demonstra-nos isso claramente. Abre aspas. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Fecha aspas. Foi durante esse processo de transformação de Deus em minha vida que entendi ser necessário parar momentaneamente de fazer coisas para Ele, deixando-o tratar minhas motivações mais secretas, a fim de que eu pudesse aprender que ser é mais importante do que fazer. Meu coração estava como aquela figueira descrita lá em Lucas, capítulo 13, versículo 6, infértil, sem vida, sem verdade. Precisava desesperadamente que as doces mãos do jardineiro Jesus tocassem o meu coração, as minhas raízes e curasse minha esterilidade. Eu chorei por horas no chão quando entendi que o que eu oferecia eram folhas e não frutos. Eu disponibilizava meus dons, meus talentos, mas eu nunca frutificava de fato. As coisas que fazemos para o Senhor por meio de nossos dons e talentos podem até ser como folhas que servem de cura aos outros. Mas o nosso caráter e a nossa forma de viver são os verdadeiros frutos que Ele procura. Na caminhada com Deus, aprendi que frutificar não está relacionado com aquilo que faço, mas vem do mais íntimo. Vem do mais íntimo do meu ser. Não são atividades religiosas, porque várias pessoas que conhecemos cumprem muito bem tarefas desse tipo, mas não revelam seus frutos. São estéreis em suas comunidades, famílias e realizações. Frutificar significa que sua vida, quando alguém provar dela, terá gosto de Jesus. Contudo, ele é o resultado de uma raiz que está suficientemente forte e madura. Por isso, carrego comigo um princípio importante. A raiz sempre é mais importante que a árvore. Uma fundação sempre será a responsável por aquilo que está suportando.
Assim como essa verdade foi tão importante para direcionar a minha caminhada, creio que realizará grandes mudanças em seu modo de viver, querida leitura. Porque antes de nos tornarmos grandes árvores cheias de belos frutos, precisamos ser mulheres enraizadas. Página 15, Introdução. Abre aspas. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Fecha aspas. As raízes definem uma árvore, assim como o nosso interior determina o que vivemos no exterior. Você já teve a impressão de que a sua vida estava paralisada ou infrutífera? Às vezes, olhamos para nós mesmas e constatamos que os frutos são tão diferentes daqueles que sonhávamos. Lutamos contra o desânimo, o medo, a inferioridade, a ira e a rejeição. E muitas vezes ficamos tão perdidas nesses sentimentos que, além de não conseguirmos encontrar uma saída, acabamos nos esquecendo de valorizar e celebrar o que temos e que já está em nossas mãos. Talvez você esteja vivendo a falta de frutos, a esterilidade que envolve em um mundo de questionamentos. Se você é uma das muitas mulheres que já receberam um diagnóstico médico de infertilidade, entenderá esse sentimento. Ou quem sabe, esteja andando nos escombros daquilo que já foi um casamento, inundada em desapontamentos, frustrações e pavor de um fruto que não foi aquele planejado no altar. Apesar de estarmos diversas vezes apenas preocupadas com o que há de vir, os olhos do Senhor estão em nossas raízes, pois são elas que definem quais serão os nossos frutos e a sua qualidade. Falar sobre raízes é algo que move meu coração. Faz parte de quem sou e da essência que está tão cravada dentro de mim. Digo isso porque o processo das podas sobrenaturais a que minhas raízes foram submetidas para fazer a minha árvore frutificar outra vez foi intenso. A cada encontro, minha alma era lapidada pelo amor de um Pai que nunca desiste de nós. Mesmo enquanto escrevo este devocional, percebo Deus mexendo em minhas raízes e falando comigo. É tão incrível como Ele não só nos dá uma mensagem, mas faz da nossa vida a própria mensagem. E é isso que o Senhor realizará em você ao longo dessas páginas. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Mulher, chegou seu tempo de se tornar uma carta viva, que carrega a palavra do Evangelho. Dê liberdade para que Jesus comece a moldar seu interior ao longo dessa leitura. E abra espaço para o agir do Espírito Santo a partir de agora. Rasgar meu coração nesse livro não foi confortável, mas aprendi que na vulnerabilidade de nossas raízes há cura, como ocorreu com aquele homem da mão atrofiada mencionado no capítulo 6 do livro de Lucas, quando foi convidado por Jesus a ir ao centro da sinagoga.
Na exposição, a cura o encontrou. Nosso interior teme estar vulnerável, por vergonha ou medo da rejeição que enfrentaríamos se as pessoas soubessem realmente quem somos além das aparências, além das redes sociais ou das nossas respostas superficiais de que está tudo bem. Contudo, o nosso Pai não se surpreende, porque Ele já conhece tudo e tem o desejo de jogar luz nas trevas, expor as nossas raízes e curar o nosso coração. Prepare-se. O dono do jardim está à sua espera. Você é dele e ele fará tudo para curá-la. Não foi por acaso que este livro chegou em suas mãos agora. Respire fundo e continue a leitura. Existe cura e esperança adiante. Querida ouvinte, se você chegou até o final desse áudio, quero te dizer que nós teremos a cada áudio uma palavra-chave. Como forma de presença, todas as vezes que terminar o áudio do devocional, você deve ir lá no grupo, digitar a palavra-chave do dia. E a palavra-chave de hoje é superficialidade. Você pode escrever alguma frase que envolva essa palavra superficialidade. É uma forma de ter certeza que você está acompanhando nossos áudios devocionais. Fique atenta, pois a cada áudio, a cada dia, haverá uma palavra-chave. E eu irei confirmar a sua presença na medida que for colocado no grupo a palavra-chave. Encerramos aqui o primeiro áudio do nosso clube de leitura. Amanhã iniciaremos a semana 1, que tem como tema a história de uma raiz ferida. Aguardo você. Fique na paz de Cristo.